O estudo O Lobby dos Militares no Legislativo, feito pelo Instituto Tricontinental, mostra como os militares utilizam uma grande estrutura montada para atuar em defesa de interesses próprios juntos a parlamentares na Câmara e no Senado Federal. Os pesquisadores mostram a forma que esses agentes atuam e como isso é um risco para a democracia brasileira. Acompanhe na reportagem de Gihanna Rodrigues. Lobby é como é chamada a pressão que grupos organizados exercem sobre os poderes políticos. No Brasil, essa prática não é regulamentada, mas é amplamente praticada, inclusive pelas Forças Armadas. A estrutura de lobby das Forças Armadas é 715% maior do que a própria assessoria parlamentar do Ministério da Defesa. Demonstra a completa insubordinação dos militares a esse poder político. E isso é um problema gravíssimo. Isso eu classificaria, como a gente mencionou no estudo, um grande sintoma de que a tutela militar, que permaneceu após 1988, ela tem como um dos pilares essa estrutura de lobby e de relações políticas das Forças Armadas, sobretudo do Exército, com o Parlamento. Os mecanismos de lobby utilizados pelas Forças Armadas são diversos, de visitas institucionais a jantares e viagens sem custos. Para o assessor parlamentar, Marcos Verlaine, os militares deveriam estar mais preocupados em reconstruir a imagem da corporação, desmoralizada pelo governo Bolsonaro. O Brasil precisa definitivamente resolver esse problema, desse débito que as Forças Armadas têm com a sociedade brasileira. Esse pessoal precisa se profissionalizar definitivamente, nunca mais permitir ser instrumentalizado, ainda mais por uma figura tosca, desqualificada, despreparada como Bolsonaro, para que nunca mais uma instituição importante e relevante como as Forças Armadas seja instrumentalizada tão negativamente como foi pelo ex-presidente Jair Bolsonaro. Nos últimos 12 anos, só o Exército arrecadou mais de 1,6 bilhão em emendas no Congresso Nacional, o que mostra que o lobby tem obtido grande êxito à margem do poder político, que é do Ministério da Defesa. Os picos de arrecadação são durante os períodos de crise política, como quando a presidenta Dilma sofreu um golpe. É um indicativo de que também essas emendas são utilizadas como moeda de troca para o apoio das Forças Armadas, sobretudo do Exército, neste caso, a projetos ou iniciativas parlamentares, que naquele caso, nesse período, envolvia um elemento mais máximo do ponto de vista da relação do Legislativo com o Executivo, que era a deposição do chefe do Executivo. Então, só para a gente ter uma ideia do tamanho do perigo dessa estrutura para o regime democrático. De acordo com o estudo, dos 23 deputados e 2 senadores militares eleitos, a grande maioria é egresso das polícias militares. São políticos alinhados a partidos da direita e ao centrão. Esses militares deviam mudar, não devia ser permitido quando um parlamentar, alguém das Forças Armadas é eleito para deputado ou para senador, ou para qualquer outro cargo eletivo, use general fulano de tal. Não é mais general, ele não está mais dirigindo, comandando tropa, agora ele é um parlamentar, então não cabe dizer lá general Mourão, não cabe, é o senador Mourão, ele não é mais general, ele foi para a reserva, acabou, ele não está dirigindo tropa, não está pensando em estratégias militares, ele está lá no Congresso, foi eleito senador, só para dar um exemplo concreto, devia acabar isso